Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio Bussoli, sou programador e sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal, primeiramente, um feliz 2026 para todo mundo, primeiro vídeo do ano. E eu vou aproveitar esse comecinho de janeiro aí para fazer alguns vídeos bem específicos, começando por este. Quem está caindo de paraquedas no canal, a gente já tem aí alguns anos de canal, então a gente tem muito conteúdo. Eu já me apresentei, meu nome é Júlio, eu sou programador e eu crio ferramentas para quem é trader, vamos dizer assim, para quem está no meio do mercado financeiro aí, e eu crio ferramentas para auxiliar a tomada de decisão. Então sejam indicadores, sejam regra de coloração, crio também automação. E para quem chega de paraquedas no canal, depois desses anos já todos de conteúdo, fica meio perdido porque tem muita coisa e assim, de fato tem coisa que já está desatualizada, tem coisa lá do começo do canal que ainda funciona muito bem até hoje. Então eu resolvi fazer alguns vídeos temáticos, começando por esse, que é pra gente fazer um resumo aí do que assim, na minha opinião, funciona muito bem. Então eu separei, por temas. Este primeiro vídeo a gente vai ver os melhores indicadores para quem opera tendência, tá? E eu sempre bato nessa tecla que o cara que opera bem, para você ser um trader aí de fato profissional ou que pelo menos, não perca dinheiro nesse mercado financeiro, você tem que saber o que você quer. Você é um operador de tendência ou você é um operador, vamos dizer assim, de lateralidade, que gosta de comprar embaixo e vender em cima, Existem, na minha concepção, existem esses dois tipos de traders, dois tipos de setup, que é ou você compra com o preço subindo, que é para normalmente quem opera tendência, quem opera rompimentos, ou você compra com o preço caindo, que é mais quem opera preço lateral, quem opera volatilidade, enfim, existem outros termos aí para quem opera dessa forma. Então eu separei, não adianta eu juntar um monte de indicadores onde um vai falar que é compra e o outro vai falar que é venda, porque isso confunde todo mundo. Então a grande maioria dos iniciantes, até onde eu sei, começam operando tendência, até porque os nossos gurus aí, eles sempre pregam que a tendência é sua amiga, que você tem que operar a favor da tendência, que é mais fácil operar a favor da tendência. O que ninguém te fala é que o mercado quase nunca está em tendência, então é muito complicado para o iniciante. Eu só não perdi dinheiro, pessoal, no mercado financeiro, porque eu fiquei muito tempo no simulador, porque era isso. Eu aprendia que a tendência era minha amiga, eu ia para setups voltados para tendência e ficava tentando operar a tendência em dia, a maioria dos dias, totalmente laterais. O que acontece quando você opera um setup de tendência de dia lateral? Você compra topo e vende fundo. É isso que acontece e é stop o tempo todo. Mas vamos lá, pessoal. São 10 indicadores, entre aspas. Esse primeiro vídeo aqui vai ter um pouquinho mais, porque eu juntei ali alguns indicadores bem parecidos, mas sem perder, sem tomar o espaço de outro indicador, vamos dizer assim. Então, acho que tem 12 indicadores aqui, já deixando bem claro, não estão em ordem de melhor para pior, até porque são todos bem diferentes. Eu uso todos eles? Não, eu já usei a grande maioria deles, quem já é membro do canal aí sabe que a maioria das ferramentas que eu trago para vocês são ferramentas que eu criei para mim, e aí o motivo do canal ter sido criado foi isso, foi disponibilizar ferramentas que eu estava fazendo para mim, e disponibilizar para vocês. Então, por isso que o canal, apesar de ter alguma outra coisinha exclusiva para membros, 99% do conteúdo aí é todo disponível gratuitamente, Então, porque desde a criação do canal o motivo foi esse. Mas vamos lá, vamos parar de enrolar. Todos os indicadores eu vou passar muito rapidamente, eu não vou explicar quase nada. Por quê? Porque cada um deles tem um vídeo de apresentação explicando como baixar, como instalar, como configurar, como usar, tá? Se funciona com Renko, se funciona com Candle, enfim.
todos os indicadores têm vídeos específicos. A gente vai passar muito rapidamente por cada um deles aqui, para não, né, o primeiro vídeo do ano já não ser um vídeo de 1 hora, beleza? Então, nos outros vídeos eu já também não vou passar por toda essa explicação do começo. Vai ficar como se fosse uma sequência, né? A continuação de vídeos aí. Então você assiste esse primeiro, que é, né, os melhores indicadores para quem opera a tendência. Provavelmente o próximo vai ser para quem opera a lateralidade. Vai ter, com certeza, né? Já tem o roteiro ali que eu estou escrevendo. Apesar do canal ser muito baseado na improvisação, né? Eu simplesmente ligo a câmera e saio falando, mas eu tô separando ali já alguns indicadores. Vai ter um vídeo específico com ferramentas para quem opera fluxo. Então tem bastante conteúdo de fluxo aqui no canal. Então vai ser bem bacana. Depois eu vou ver, dependendo do que vocês, né, acharem da ideia. Eu faço também um vídeo com os melhores robôs de tendência, os melhores robôs para operar o mercado lateral. Beleza? Mas vamos lá, vamos por partes, começando por este vídeo, onde vamos ver agora os 10 melhores indicadores de tendência para 2026, na minha opinião. Beleza? Então vamos lá, vamos para o primeiro. Então, primeiro indicador, pessoal, já começa roubando na lista, porque são dois. Por que eu juntei os dois? Porque eles são muito parecidos, tá? Mas são os indicadores. O BTI, né, que é o Bússola Trend Index, e o Tendência Macro, tá? Como eu falei antes, tem vídeo de apresentação deles aí na descrição, tá? Todos os indicadores terão, né? Para que ele serve, pessoal? Eu criei esse indicador aqui para quem tem a mesma dificuldade que eu tenho, tá? Eu sempre achei muito bonito quem opera usando o MACD, né? Ali o MACD coloridinho ali embaixo da tela, mostrando a tendência, é hora de comprar, não é hora de vender. Sempre achei muito bonito, porém sempre tive muita dificuldade de configurar, né? Ele não é um indicador fácil de se configurar. Você alterou o tempo gráfico, ele praticamente já muda tudo, né? Tem não só o tempo gráfico, né? Você mudou o gráfico, né? Por exemplo, passou de candles para Renko, já muda tudo, até porque ele é baseado em médias móveis, né? A gente sabe que as médias móveis elas têm essa característica. E aí eu pensei em algo que eu pudesse fazer como se fosse um MACD que não precisasse de configuração, que ele já viesse totalmente configurado, onde seria só colocar na tela, né, e operar. E aí, né, foi se baseando nisso, né, nessa minha necessidade, que surgiu o BTI. Se vocês clicarem com o botão direito aqui, a gente não tem nada para você preencher nele. Você coloca na tela, ele já vem assim, né? Como o nome diz, né, ele é um indicador que ele vai mostrar para a gente a tendência, tá? Então, o primeiro aqui, que é o BTI, ele é como se fosse a tendência micro, é como se fosse a tendência num tempo gráfico menor, e o tendência macro, como o próprio nome diz, ele vai te mostrar uma tendência analisando um período maior. Então é como se fosse um tempo gráfico maior, tá? Então você pode usar os dois juntos, você pode usar só um deles, né? Você pode usar a confluência de ambos, né? Ou seja, eu só vou vender quando o BTI estiver vermelho junto com tendência macro, eu só vou comprar quando os dois estiverem verde, enfim, né? Como eu disse para vocês, o vídeo de apresentação deles tá na descrição, dê uma olhadinha lá onde eu falo um pouco mais de como é que, né, foi feito esse indicador, como é que você pode usar ele e tudo mais, beleza? Então vimos aí o primeiro indicador, que na verdade são dois, né? Mas ele não vai ocupar espaço de nenhum outro indicador, pode ter certeza que ainda tem o top 10 pela frente aí. Então vamos lá, vamos para o segundo indicador. Então, vamos lá, pessoal. Esse indicador aqui é um dos queridinhos aí do pessoal que já é membro do canal, né? É o Bússola XR, né? Mais uma vez, tem vídeo de apresentação dele aí, onde eu explico tudo, né? Como é que foi feito esse indicador. Mas ele é basicamente, né, uma versão aprimorada do Parabolic XR, né? A gente tem uma versão do Parabolic XR no Profit, que é bem feia, né? E a gente tem uma versão, eu trouxe no canal também, eu não trouxe nesse top 10, né, que não fazia sentido, mas eu criei uma versão do Parabolic XR,
que é igual ao do TradingView, que é bem visual, assim, bem bonitone. E aí, usando esse conceito desse visual do Parabolic SAR, eu criei o meu indicador usando outras configurações, né, através de um estudo que eu fiz aí de longo prazo na época. E cara, a gente tem configurações sim pra gente fazer aqui dentro, tá? Ele não é travado, então a gente consegue mudar o período, o tipo, enfim, tá tudo certinho lá no vídeo da descrição. Você consegue ajustar ele, né? Até porque quando ele foi feito, provavelmente o mercado tá diferente, então eu acredito muito em indicadores que você tenha que ajustar ele com o tempo, né? Eu acho que não existe nenhum indicador mágico que vai funcionar 100% do tempo. Então, dê uma olhadinha no vídeo desse indicador, mas ele serve justamente para isso, pessoal. Através da coloração dele você vai saber, né, se é momento de operar comprado ou vendido, né? E óbvio, quando você vê esse tipo de situação, o mercado está lateral, você não faz nada, tá? Mais informações sobre esse indicador, inclusive tem até o robô dele, tá? Ele tá disponível dentro de alguns robôs de tendência aí como filtro, e eu tô testando um robô baseado nele, tá bom? Então é isso, vamos lá, vídeo na descrição, vamos para o terceiro indicador. Bom, terceiro indicador, pessoal, este é o JB, tendência e exaustão, tá? Esse indicador aqui eu tô até estudando ele, se eu vou colocar, na verdade eu não vou colocar porque, né, senão ele teria tirado vaga de algum outro indicador, mas ele poderia muito bem entrar também para quem opera volatilidade, para quem opera lateralidade. Pelo seguinte, ele vai te mostrar a tendência, sim, vai te mostrar a tendência muito bem, né? Olha só. Só que vocês estão percebendo que ele tem, né, um preenchimento em alguns momentos aqui. O que é esse preenchimento? É justamente a zona de exaustão, tá? Então, ele vai te mostrar a tendência, olha só, né, como ele está mostrando que está uma tendência de alta aqui, ó. Um dia que abriu com gap, continua subindo, mas ao mesmo tempo ele está mostrando uma barrinha azul aqui dentro, falando, opa, tá em tendência de alta? Tá, mas pode estar no momento de exaustão. E de fato, né, o preço cansou aqui e não saiu do lugar. Então, ó, não é sempre que ele vai mostrar, tá? Ele tem, né, toda uma configuração lá dentro dele. Mais informações sobre esse indicador na descrição, tá, pessoal? Mas ele é um indicador de tendência, ele vai te mostrar se é uma tendência de alta ou de baixa, ao mesmo tempo que ele vai te mostrar se está numa região onde, né, o preço já pode estar cansado de subir e cair, e aí, né, para você evitar de comprar ou vender naquela região, beleza? Então é um indicador aí que serve tanto para quem opera tendência quanto para quem opera lateralidade, beleza? Vamos lá, vamos para o quarto indicador. Então o quarto indicador, pessoal, já vou dar uma dica para vocês. Ele é um indicador pesado, tá? Então assistam bastante lá, com bastante atenção, o vídeo de apresentação dele, onde eu falo, né, da melhor configuração para ele. Podem ver que ele está puxando só dados de um dia, porque se você colocar para puxar de vários dias, provavelmente vai travar sua plataforma. Então ele é bem pesado, mas ele é bacana justamente para quem opera tendência pelo seguinte, tá? Como o próprio nome diz, né, só compra e só venda. Ele vai te indicar através de cores se você naquele momento vai procurar por compras ou por vendas, óbvio, baseado, né, na configuração do indicador, tá? Então, se você quer entender um pouco mais sobre o indicador, você assista o vídeo na descrição. Mas é basicamente isso. Ele tem algumas configurações, tá? Você consegue mudar aqui o azul para o verde, que, né, normalmente o pessoal usa verde para compra, vermelho para venda. Eu acho que teve algum probleminha, algum usuário reclamou, né? Por isso que eu mudei para o azul. Enfim, assistam um vídeo lá que é onde eu explico direitinho. Mas é basicamente isso, tá? Através das cores, né? O azul ou o verde, ele vai dizer se é momento de compra. Através do vermelho, ele vai dizer se é momento de venda. E, né, ele tem toda essa tonalidade aqui, né, os tons tanto de azul quanto de vermelho, para dizer se tá no momento de forte compra, forte venda. Vocês estão vendo aqui que ele tem, né, também uma barrinha amarela ali. Também, né, é um indicador que mostra momentos onde pode haver exaustão. Então,
assistam o vídeo lá, que esse indicador é bem completo, é um dos queridinhos do canal também, tá? Então é um indicador que eu recomendo fortemente para quem opera a tendência. Ele tem esse problema de ser pesado, então você não vai conseguir arrastar para trás, vai ficar fazendo backtest, né? Mas no dia do pregão, se você quiser deixar ele lá no cantinho lá, você vai ver que ele vai te auxiliar em muitos momentos aí de decisão. Beleza? Vamos lá para o próximo indicador. Bom, o próximo indicador, na verdade, nem é um indicador, é uma regra de coloração, né? E é essa regra de coloração, pessoal, que está normalmente aí quando eu mando algum print no grupo, quando eu gravo algum vídeo e esqueço de tirar, né? Que eu tento deixar o gráfico mais limpo possível. Mas é essa regra de coloração que eu uso aqui em todos os meus gráficos, tá? Então, vocês viram antes, né, que todos os meus candles são da mesma cor. Eu não me importo mais com candle se é positivo, se é negativo, tá? Não faz mais diferença no meu modo de operar hoje em dia se o candle foi positivo ou negativo. Eu me importo mais com região, né, região de preço, região de indicador e tudo mais. Então, para mim faz muito sentido essa regra de coloração aqui, porque ela diz para mim, né, como o próprio nome eu não falei, né, mas o nome deste indicador, que é uma regra de coloração, é força da tendência. Então você vai ver também através das cores, né, se está numa tendência de alta ou se está numa tendência de baixa, tá? E pelo tom, né, de verde ou de vermelho, você sabe se está numa tendência de forte queda ou forte alta, tá bom? Ele basicamente, né, mais uma vez, vídeo de apresentação dessa regra de coloração na descrição, mas ele é basicamente um conjunto de indicadores que eu selecionei a dedo, né, para mostrar para mim o que é uma tendência. Então não tem nada, né, ali, não tem uma reinvenção da roda, tá? Mas são indicadores aí de tendência que eu juntei tudo dentro de uma regra de coloração, e é por isso que funciona, tá? Então a gente não precisa também complicar muito as coisas. Então esse aqui sim, você consegue fazer backtest visual, puxar, funciona com candle, com Renko, enfim. Na descrição, vídeo de apresentação desta regra de coloração. Vamos lá para o próximo indicador. Bom, isso aqui não foi, né, criação exatamente minha. É até um indicador bem conhecido no mercado, mas infelizmente ele não é nativo da plataforma. E assim, pessoal, primeiro vamos falar o nome aqui. É uma JMA, uma média móvel Jurek. Vocês não têm noção na quantidade de indicadores pagos, indicadores caros, que o pessoal vende por aí, que é simplesmente uma média móvel, uma JMA, tá? É óbvio, o cara não vai deixar essa média móvel exposta assim, porque seria muito fácil, né, você colocar uma média móvel JMA e ficar, né, tentando, mexendo nos períodos, né, até descobrir qual é a configuração que o rapaz está usando, né, falar um nome feio aqui, mas que o programador fez aí, né, o indicador para te vender. Então ele vai pegar essa regra de coloração, por exemplo, aqui que eu fiz. Ele vai criar um histograma lá embaixo, onde vai ficar verde, né, o histograma quando essa média móvel estiver subindo, vai ficar vermelho quando estiver caindo, né, que é justamente o que essa regra de coloração aqui faz. Mas muita gente usa a JMA não pela regra de coloração dela. Isso aqui sim foi eu que criei, né? Mas a própria média, né? Quando o preço está acima da JMA é compra, quando está abaixo é venda. Por quê? Porque ela é uma média móvel que ela se move muito rápido, ela é muito mais sensível, tá? Ela tem cálculos totalmente diferentes das médias móveis tradicionais, né? Que são aritmética, exponencial, enfim, né, ponderada. Ela é uma média diferente, cara. O Johnny, né? Meu amigo Johnny aí, que também tem canal no YouTube. Dois dos robôs aí mais usados do canal, foi ele que fez, né? Baseado em média móvel JMA, né? Então, cara, estudem, né? No mínimo, coloquem lá na tela. Se você gosta de média móvel, tá? É óbvio, né? Pô, eu odeio média móvel. Então, beleza, não use. Mas se você já tem, né, essa tendência de usar médias móveis, está usando média exponencial, aritmética, ponderada, enfim, teste também a JMA se você não conhece ainda, tá bom? Então, vídeo de apresentação desse indicador aí na descrição. Vamos para o próximo.
Vamos lá, pessoal. Esse indicador aqui também foi outro que, né, deu polêmica na época, que é o seguinte. Só esse indicador, cara, tinha um trader aí, um vendedor de curso, que antigamente era Uber, que estava vendendo esse indicador. Na época era por um preço bem caro, tá? Só que era o seguinte, esse indicador, ele vendia, né? Ele não falava o que era. Não, ele tinha um nome lá, não vou nem falar o nome que ele vendia, mas simplesmente quando você comprava o indicador, ele falava, ó, agora abre o MetaTrader lá, procura pelo indicador, que é o nome desse indicador aqui, né? Smoothie Kinash, desculpa a pronúncia, né? Mas ele é um indicador que tava de graça lá no MetaTrader, deve estar até hoje. E cara, né? O cara tava vendendo um indicador que é grátis. Então o que eu fiz? Eu fui atrás, né, de como é que funcionava esse indicador, pesquisei, deu muito trabalho na época, pessoal. Eu, né, só achei vídeos, né, do pessoal lá de fora falando desse indicador. E aí consegui chegar, né, no cálculo. Não lembro se na época eu achei algum canal ou algum site explicando como é que funcionava o indicador. Na época não tinha, né, ChatGPT nem nada disso para ajudar a gente. Então eu tive que descobrir na raça. E cara, tá aí. Então eu consegui traduzir lá o indicador que era vendido. Era um indicador gratuito, né, que tinha para o MetaTrader, que o pessoal vendia, né, fazendo a gente de trouxa. E eu trouxe de graça, né, para o Profit. Então, cara, de fato é um indicador muito bacana. Vocês estão vendo aí, né, o quão preciso ele pode ser, né? Óbvio, né, a gente está vendo só um dia aqui, né? Você tem que puxar mais dias para trás para ver, mas dê uma olhadinha no vídeo de apresentação dele, tá? Que talvez eu mostre lá alguns backtests. É bom que vocês vão ver a backtest da época, né? Vocês vão poder testar agora aí com um gráfico atual, né? Como eu falo para vocês, às vezes a gente precisa ajustar o indicador, então, né, fique à vontade também para testar outras configurações aí. No vídeo de apresentação eu explico como é que funciona, né, todo o indicador, beleza? Então tá aí o 7º indicador, vamos para o 8º. Então pessoal, aqui o 8º indicador, né, o nome desse indicador são médias móveis dinâmicas, né? Eu não vou me aprofundar muito nele, né? Ele não tem nada de muito especial no sentido de cálculos, mas ele cai naquele tipo de indicador que é simples, mas é muito útil, que é o seguinte: muita gente usa médias móveis diferentes para tempos gráficos diferentes. Eu falei, né, em alguns indicadores atrás aí, que quando você muda o tempo gráfico, né, normalmente aquela média que você usava lá no gráfico de 1 minuto, de 5 minutos, ela talvez não funcione no gráfico de 1 hora, no gráfico de 4 horas, no gráfico diário, talvez nem no gráfico de 15 minutos, né? Então o que acontece? Eu criei um indicador, vamos ali olhar as configurações, né? Ó, onde você consegue preencher 2 médias móveis, né, para cada tempo gráfico diferente. Então gráfico de 1 minuto, 2 minutos, gráfico de 5 minutos, de 10, de 15, certo? Então quando você mudar o tempo gráfico, essas 2 médias móveis elas vão mudar o período também, por isso que, né, são médias móveis dinâmicas, tá, pessoal? Mais informações, vídeo na descrição aí, explicando tudo bonitinho. Mas é isso. São médias móveis que elas mudam o período automaticamente conforme você muda o tempo gráfico. Cara, para quem opera com média móvel, né, óbvio, não vai se forçar a usar isso só porque achou bonito, né? Não. Inclusive, falar em bonito, né? Não sei nem porque que eu escolhi essas cores na época, mas é muito simples mudar a coloração do indicador, então fique à vontade. Mas cai naquele tipo de indicador que, apesar de simples, ele é muito útil. Então, se você usa a média móvel, tá aí, tá? Um indicador para você testar, beleza? Vamos lá para o indicador número 9. Pessoal, o indicador número 9 também é baseado em média móvel, tá? É uma nuvem personalizável, esse que é o nome, né? Nossa, eu poderia ter tido alguma ideia melhor, né? Inclusive, falar em ideia melhor, eu acabei de cair a ficha aqui que eu posso juntar esses dois indicadores, né? O indicador que eu acabei de apresentar, né, de médias móveis dinâmicas, e essa nuvem personalizável que a gente já vai ver como é que funciona, né? Então,
já fica a ideia aí. Então em breve no canal vai sair uma nuvem personalizável dinâmica. Ó, já dei até o nome, tá? Então como é que funciona, pessoal? Para quem opera com médias móveis, é uma forma de deixar a coisa mais bonita, mais visual. Ele vai mostrar para você também quando houve o cruzamento, ó, né? Fica fácil enxergar quando houve o cruzamento da média curta, né? Média móvel curta para média móvel longa. Essa nuvem ela funciona muito bem, né? Como região de suporte ou resistência quando o mercado está em tendência. Tem que ficar muito, né? Claro também isso aqui. Todos esses indicadores que a gente está vendo é para mercado, né, com tendência. Então, a gente tem aqui algumas configurações bem simples. Você vai colocar duas médias móveis, é óbvio. Ele vai usar uma terceira média móvel, mas eu já deixei tudo para calcular automaticamente, tá? Então tem uma terceira média móvel aqui dentro, que, né, vamos dizer assim, que é uma média entre as média curta e média longa que você colocou. Então tem todo um esquema aqui de coloração, né? Então, ele é um indicador bem visual, ele é um indicador muito bacana para quem é iniciante e, né, tá naquele processo de aprender os indicadores, de usar a média móvel e tudo mais. É uma forma de deixar a coisa mais bonita, mais visual, tá? Então, já fica aí, é a dica, siga o canal, se você não está seguindo ainda, porque eu vou fazer uma versão dela onde você vai alterar o tempo gráfico e os períodos também alterarão. Olha só que bacana a gente revisitar, né, indicadores aí, vídeos passados, né, para ter boas ideias para vídeos, né, no futuro. Então tá aí, pessoal, continue usando esse, né? Se você usa a média móvel, mais uma vez, né, usa a média móvel, usa esse indicador e espere aí pela versão aprimorada dele, beleza? Vamos lá para o último indicador, que na verdade são dois, né? Então no total a gente vai ver 12 indicadores hoje, não 10. Então, para finalizar o vídeo, né, a gente começou esse vídeo mostrando um indicador que era baseado em MACD, mas que você não precisava configurar nada. A gente vai finalizar o vídeo mostrando um MACD onde você pode configurar tudo que você quiser, tá? Eu juntei os dois porque esse primeiro indicador, que é um MACD colorido, ele não tem nada de especial além dele ser colorido. Tá? Então, tem o vídeo de apresentação dele, né? Então você consegue colocar as mesmas configurações do MACD tradicional do Profit, com exceção de que você consegue colocar uma média móvel já aqui dentro, né? E aí essa média móvel vai influenciar sim na coloração dele, tá? Mas ele é basicamente um MACD colorido, não tem nada demais. É porque, né, o MACD ele fica muito mais visual quando ele está colorido. E não é fácil. Eu mesmo, antes de aprender programação, eu não consegui fazer colorir, né? Fazer uma regra de coloração para o MACD. Então, eu sei que muita gente não gosta de programação, não sabe programação. Então, não vai conseguir fazer sozinho, né? Tudo bem que hoje a gente tem IAs aí, né? Mas eu mesmo já tive algumas experiências testando, né, IA para criar código e não foi muito bacana. A IA é bacana para fazer coisa que você sabe fazer. Então, se você já sabe fazer alguma coisa e você não quer ter aquele trabalho de digitar aquele monte de coisa, beleza, pede para a IA. Se ela fizer errado, você vai saber que está errado e vai corrigir, mas, né, é complicado. Bom, o primeiro aqui então é o MACD tradicional colorido. O segundo já é... Eu não sei nem explicar, tá, pessoal? Eu não vou conseguir te explicar aqui as configurações dele, porque ele tá tão complexo que você tem que assistir o vídeo lá. Eu mesmo esses dias precisei, né, mexer em alguma coisinha aqui, tive que reassistir o meu próprio vídeo, porque eu não lembrava mais de tão complexo que ficou, né? Então lá eu explico como é que funciona o MACD, tá? Eu falo de todo o cálculo por trás e eu dou a opção de você mexer em cada uma das configurações do MACD para fazer do seu jeito o MACD, tá bom? Então, primeiro vídeo, né, foram aqueles indicadores que são MACDs que você não precisa alterar nada, e agora um MACD onde você consegue fazer absolutamente tudo que você quiser. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esses foram os 12, né, indicadores para quem gosta de operar tendência. O próximo vídeo será um indicador, serão 10 indicadores, 10 ou mais, né, indicadores para quem opera
lateralidade, né, para quem não gosta de operar tendência, e haverá também um terceiro aí já garantido, só com indicadores e ferramentas para quem opera fluxo. Beleza, pessoal? Então é isso. Se você caiu de paraquedas no canal, não conhecia, né, se inscreva no canal, pessoal. Vou trazer muita ferramenta. 2026 aí eu pretendo focar bastante no canal. Estou estudando bastante aí programação para trazer outras coisas, não só dentro do Profit, tá? Talvez aí trazer algumas coisas fora do Profit. Então fiquem ligados no canal que tem novidade vindo aí, beleza? E se você quer ajudar o canal, né, você pode se tornar um membro do canal. Você terá, né, algumas regalias, né? A gente tem alguns indicadores aí que estão exclusivos para membros. A gente tem versões de indicadores, né, que a gente chama de Premium, que a gente deixa uma versão mais simples, gratuita, e tem uma versão bem completa para quem é membro do canal, que é a versão Premium. A gente tem os robôs, né? Mais de 40 robôs a gente já tem hoje. E, né, se tudo der certo, vamos terminar o ano aí com mais de 50. Então tem as versões gratuitas de todos esses robôs, que você opera com um contrato, né, tem uma ou outra limitação. E tem a versão completa, liberada para você operar com quantos contratos você quiser, né, na versão Premium, que é para todo mundo. Então, se você quer ajudar o canal, considere se tornar um membro aí, que vai ajudar bastante, beleza? Então é isso, pessoal. Fiquem ligados aí que em breve já sai o outro vídeo com 10 indicadores para quem opera lateralidade, beleza? Então é isso, um abraço para vocês e até mais.